Doutor Fernando, nós temos hoje um papel muito forte do Estado, principalmente na economia. O Estado como regulador, Banco Central, Conselho Monetário, etc. Decisões tomadas no âmbito desses conselhos que vão gerar prejuízos ao patrimônio público lá na frente, eventualmente podem ser enquadrados nessa lei de improbidade administrativa? A sua pergunta é muito boa. Você me fez lembrar um ministro do Supremo que escreveu um livro sobre enriquecimento ilícito chamado Bilac Pinto. E a primeira citação que ele faz é a modificação, os efeitos da corrupção na economia. Né? Hoje a gente pode buscar a aplicação da lei de improbidade, por exemplo, na questão da quebra da confiança. Há um voto do STJ muito importante que dita mais ou menos o seguinte, que o ministro, que o presidente do Bacen, do Banco Central, havia determinado, havia expedido um memorando que concordava com a moratória dos produtores rurais. E depois o comportamento dele foi totalmente antagônico a esse memorando, que gerou expectativa nos produtores rurais devedores, né? E ele pôs o Banco Central e o Banco do Brasil e todos os parceiros do Banco Central de instituição financeira a cobrar esses produtores rurais, né? E o STJ compreendeu que aquele memorando gerou expectativa e era caso de punição, sim, né, do responsável por aquela confiança gerada na população, né? Então a gente tem que perceber que o político, quando diz, a palavra por ele dada é a mesma palavra que está dentro de um contrato entre particulares. Por isso que hoje, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal é muito importante, porque ali você vai ter no orçamento público, você vai ter nas leis de diretrizes orçamentárias o que o político vai fazer durante aqueles 4 anos de gestão. Justamente, né? Então, essa palavra dada, se quebrada, gera improbidade administrativa. E os efeitos nefastos da improbidade, só complementando, são de caráter de exclusão social, porque quanto mais corrupção você tem em um determinado país, né? Olha o Haiti, olha os países africanos, né? A gente vai percebendo que quanto mais corrupção se tem, mais pobreza se vai gerando, né? Tem casos, por exemplo, de aumento de tarifa de transporte coletivo, né, em cidades do interior aí, que são aumentos já coordenados, né? E que as empresas participam de processo licitatório, né, já pensando no próximo processo licitatório e já angariando um dinheiro para o caixa. A simples fixação do percentual de aumento de uma tarifa de ônibus tem uma implicação grande, não é isso? Tem, porque isso é um processo administrativo, não é um ato administrativo, é um processo que gera diversas fases, que tem que ser observado toda a lisura daquelas questões administrativas. Perfeito. Né? Vamos supor, um aumento gerado por conta de improbidade vai causar despesa à população desnecessária, vai enriquecer um agente público e vai enriquecer as concessionárias de transporte coletivo. O senhor conhece algum caso em que houve alguma punição de administrador público em função de um caso desse ou similar? Já foram noticiados alguns casos em Minas Gerais, né? Nós temos atuação também específica na nossa comarca, né, a respeito de investigação de preço de tarifa de transporte coletivo. Doutor Rogério, nessa questão econômica, nós temos um caso, pelo menos o caso mais ruidoso no Brasil, é o famoso caso do Marca, né, do Fonte Sidan, em que nós temos um banqueiro preso por conta de ter se beneficiado de uma ação equivocada do administrador público, mas não há nenhum administrador público penalizado pela ocorrência. Isso não é uma contradição? Eles estão sendo processados, né? É aquela questão da demora do trânsito julgado. E essa sua lembrança foi muito interessante para eu fazer mais um comentário a respeito da abrangência dessa lei, porque o conceito de servidor público, de funcionário público, de agente público, que ela fornece no artigo 2º, vai abranger os políticos, né, os gestores em geral da administração pública e também os particulares que estão acumpliciados, né, para roubar o dinheiro público. Então é muito importante essa sua lembrança. Agora, o que não pode haver é exatamente esse disparate. O problema do Catiola, dele ainda estar preso, talvez tenha sido a sua ousadia de obter uma decisão no Supremo Tribunal Federal
que ele concedeu um alvará de soltura e ele deixou o país, porque ele é nascido na Itália e naturalizado brasileiro, ele tem dupla cidadania. Talvez por isso tenha havido essa busca incansável e a sua repatriação está preso até hoje. Mas se ele tivesse, desde aquele primeiro momento, permanecido no país, talvez ele também estivesse hoje aguardando um último recurso que nunca chega, em liberdade. Doutor Fernando, além das autoridades instaladas, né, dos administradores instalados nos cargos, hoje a administração pública tem terceirizado muito várias atividades, né? OCIPs, ONGs, fundações. Esses gestores dessas entidades também estão todos submetidos à lei. Perfeito, né? Quando a administração pública ela toca determinada pessoa jurídica com o seu numerário, ela está publicizando aquela atividade, né? Isso é uma defesa antiga de um professor francês, chama Jean Rivero, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Hoje, diversos municípios, diversos estados atuam com base na terceirização. Então, muito embora o discurso da globalização, né, o discurso pós-moderno, seja o discurso da vamos terceirizar as grandes atividades estatais, essas pessoas jurídicas compreendidas no terceiro setor têm a mesma obrigação de publicidade, legalidade, né, razoabilidade, proporcionalidade na sua atuação. Perfeito. Né? Isso é muito importante a gente observar. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.